Ele fala como quer, Ele usa quem quiser, Ele usa o homem ou a mulher. Ele está aqui. Pela Bíblia Ele fala, ou através de uma criança. O importante é que meu Deus vai falar. Deus tem uma palavra, e a mão no peito, para você. Maravilhoso Deus e Pai, nesta hora vamos receber o quarto ancião, ó Deus, que vai abrir o pergaminho e vai ler a carta sobre o tema Olha para Nós. E eu sei, Pai, como o Senhor usou o primeiro, o segundo, o terceiro, e agora o Senhor vai usar também o quarto. Ó Deus, usa o teu filho de maneira sobrenatural. Fala com as duas igrejas, a igreja que nos ouve e a igreja que nos vê. Ó Pai, toma nas tuas mãos que algo sobrenatural o Senhor venha operar. Ó Deus, confirma a tua palavra. É o pedimos que nós fazemos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? E nesse momento vamos receber o nosso diretor da Junta de Averiguação Masculina, o nosso presbítero Fabrício Maciel. Aplauda ao Senhor pela vida do homem de Deus. É com muita alegria e satisfação que eu quero cumprimentar a igreja presencial, a igreja do canal, todos os ouvintes da Rádio Aliança, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quem tem essa paz, levanta suas mãos e diga graças a Deus. Irmãos, me sinto honrado por essa oportunidade. Confesso para os irmãos, eu não falei nada com o nosso pastor presidente ontem, mas o Espírito de Deus já ardia no meu coração que eu pregaria nesta campanha. Eu não sabia o elo, e ontem veio a confirmação, e eu quero agradecer a vida do nosso pastor presidente por ser sensível à voz do Espírito Santo, que também é um pai para toda a membresia, para todos os visitantes. Sem perca de tempo, abra as vossas Bíblias, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Vamos começar no versículo 1, versículo chave é o 5. Vamos começar no versículo 1 para ganharmos tempo. Atos dos Apóstolos, conhecido pelos estudiosos também por Atos do Espírito Santo, capítulo de número 3, o versículo de número 1 em diante. Quem achou, diga amém. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Repita comigo, a nona. Repita, 15 horas. Repita, 3 horas da tarde. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele
vendo Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Repita comigo: olha para nós. Mais uma vez: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Repita comigo: levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Agora nós vamos repetir o versículo 5 no 3, todos juntos. 1, 2, o versículo 5, irmãos, todos juntos no 3. 1, 2, 3. Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, peço que ninguém ande, não converse, a não ser por extrema necessidade. A Bíblia, ela é bem clara em dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Irmãos, e um tema muito sério, porque diz: olha para nós. Aqui está um ministério à minha retaguarda, e este ministério que está à minha retaguarda, o pastor presidente, a diretoria, coordenadores, lideranças, até mesmo lideranças de outro ministério, nós somos olhados, nós somos observados, e a Bíblia vai nos dizer que o mundo, ele tem que nos olhar, e ele tem que glorificar o Pai que está no céu, ele tem que glorificar Jesus, aleluia, através da nossa vida. Ele tem que glorificar o Pai que está no céu, através de nosso testemunho. Queridos e amados irmãos, se você olhar, aleluia, existe um histórico em cada irmão, em cada levita que ali está tocando, em cada tangedor, em cada músico, em cada ministro que está nessas cadeiras da frente, nas cadeiras de trás. Existe um histórico também na vida dessas missionárias. E talvez quem olha por de fora diz: este homem já fez isso, esta mulher já fez isso, aleluia, este homem praticava isto, esta mulher praticava isso, até que ela agora aceitou o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da tua alma, agora desceu as águas batismais para cumprir com a justiça divina. Agora, aleluia, não vivemos mais o nosso eu, mas Cristo vive em nós. Olha para nós. Quem éramos nós antes? Quem éramos nós antes? Outrora sentado na beira de um bar, na esquina, talvez em uma biqueira, talvez numa encruzilhada, em tantos lugares abomináveis. Quem era, aleluia, certas mulheres outrora, talvez sentada na esquina, talvez sentada num ponto estratégico, querendo uma esmola, querendo talvez até mesmo vender o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Talvez homens e mulheres que estão até neste altar, outrora pediam esmolas, talvez para se drogar, talvez para se alcoolizar, talvez para jogar em jogos de azar, talvez para pagar uma dívida, porque já estava sentenciado pela morte. Mas as mãos de Deus não foi as mãos de Pedro e nem João, as mãos poderosas foi estendida, porque ela não está encolhida, e ela nos buscou, ela nos salvou, ela nos resgatou, ela nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e ela nos assentou entre os príncipes desta terra. Olha para nós. Outrora talvez comia no lixo. Eu conheço um homem, hoje esse homem ele é mestre. Este homem era um homem
de situação de rua, aleluia, não tinha família. Ele chegava no lixo, revirava o lixo, comia no lixo. Mas hoje este homem, eu não vou citar nome, é um grande homem de Deus, é um mestre que ensina a palavra com autoridade, com poder, com unção, usado na palavra, nos dons do Espírito Santo, na cura divina, com sinais de prodígio e maravilhas. Outrora era um morador de rua que comia no lixo, mas agora é o servo do Senhor, uma labareda de fogo na face dessa terra. Olha para nós, e quando você me olhar, você tem que ver minha mudança. Quando alguém te olhar, alguém tem que ver a mudança em você. Alguém da sua família tem que olhar e dizer: realmente o Sebastião, realmente a Sebastiana, quando ela entrou naquela igreja lá, do homem de branco, do Senhor Jesus, ela fumava e não fuma mais. Realmente o meu primo entrou por aquelas portas, ele roubava e não rouba mais. E assim sucessivamente. Alguém está te olhando, alguém está te observando, mas cabe a você também aceitar que as mãos poderosas, ela te levante e ela mude o teu cativeiro. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que os judeus, eles observavam a oração 3 vezes ao dia, e era pela tarde, a hora nona, 15 horas, 3 horas da tarde. Era a segunda vez agora que os judeus oravam durante o dia. Estavam quem? Pedro e João. Era um dos dois que eram mais íntimos do Senhor Jesus como discípulos. Pedro, aquele que talvez negou 3 vezes, mas após negar e ver Jesus de longe, ele chora amargamente. Talvez ele pensou: pequei diante de Jesus, pequei diante dos anjos, pequei diante do Pai, agora também serei negado. Mas quando ele chora amargamente, ele mostra para o mestre, aleluia, o arrependimento que Jesus ele requer de cada um de nós. O que Jesus está querendo nesta noite é arrependimento. O que Jesus está querendo nesta noite é arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos e recebereis os dons do Espírito Santo. Arrependei-vos, aleluia. Deus, ele mudará o teu quadro, a tua história. Quem não se lembra que Daniel orava 3 vezes por dia? A Bíblia não diz quantas horas ele orava. Há quem diga que ele orava muito, mas ele, para mim, ele não fazia mais do que a obrigação do judeu, que era orar 3 vezes ao dia. Abria sua janela para a banda de Jerusalém, porque acreditavam que Jesus habitava no templo, e realmente ele habita no templo. Eu sou o templo, você é templo, nós somos templo. E cuidado para você não destruir o templo de Deus, porque se você destruir o templo de Deus, Deus também o destruirá. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que a porta formosa era uma entrada do templo, não da cidade. Era uma das preferidas. Muitos passavam por ela a caminho da adoração. O homem coxo, ou talvez aquela pessoa que o levava, escolheu este lugar para ele mendigar aonde ele pudesse ser visto pela maioria das pessoas. Talvez o seu familiar escolheu o sinal. Talvez o seu familiar, ele escolheu a porta do bar, a esquina, o ponto de ônibus e outros lugares aonde você olha, as lágrimas descem dos seus olhos, porque ele está exposto, aleluia, ao vício do crack,
ao vício do álcool, está sendo zombado, está sendo escarnecido, talvez já perdeu a sua família, já perdeu a sua moral, já perdeu o seu emprego, já perdeu até mesmo a confiança de muitos, mas quando você vê, você move de íntima compaixão, e eu quero te dizer que aquele homem estava num lugar que todo dia ele era visto, e eu também já estive em lugares que todo dia eu era visto, mas eu quero te dizer que quando você dobra os seus joelhos e você diz: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu não aguento mais, segura nas minhas mãos, Ele te levanta e Ele te coloca num lugar de destaque, e Ele mostra que Ele é o teu Deus. Tem pessoas aqui, como eu disse, que outrora, tempos atrás, se humilhavam, hoje são ministros do Evangelho, do Senhor Jesus Cristo. Na religião judaica, dar dinheiro aos mendigos era uma atitude considerada louvável. Por isso o mendigo sabiamente se colocou onde as pessoas piedosas, a caminho da adoração no templo, poderiam vê-lo. Se você abrir a sua Bíblia, quando a salvação ela chega aos gentios, no capítulo de número 10 ainda de Atos dos Apóstolos, vai falar sobre o centurião Cornélio, vai dizer que havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas, ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Não é em vão, irmão, a sua entrada aqui nesta noite. Deus ele não veio aqui apenas para te abençoar, para te dar prata, para te dar ouro, não. Ele quer te dar a maior promessa, a vida eterna. Deus ele não veio aqui somente para te curar, somente para te abençoar, abrir uma porta para você, aleluia, até mesmo lançar por terra um impedimento que te impede de chegar a lugar tal, mas não, Deus ele te trouxe aqui para você se arrepender dos seus pecados, porque esta vida que nós vivemos aqui na face dessa terra, ela é passageira, somos peregrinos em terra estranha, e você tem que estar preparado para você morar eternamente com Deus, na Nova Jerusalém. O dono da ouro e da prata, ele manda te dizer: busque o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas, elas vão ser com certeza acrescentadas sobre a tua vida. O homem coxo pediu dinheiro, mas Pedro lhe deu algo muito melhor. Irmãos, uma certa vez, um homem de Deus, eu não vou citar nome, irmãos, pediu 5 reais a um presbítero. Não vou citar o nome do presbítero e nem do homem. Olha o que o presbítero disse para ele: olha, eu tenho algo melhor para você. Aí ele: qual? Vamos até ali a igreja evangélica preparatória. Ah, presbítero Adriano, quando o homem entrou, foi impactado pelo Espírito Santo. O homem que estava pensando em roubar, o homem que estava pensando em fazer uma vítima naquele dia, com a abstinência do crack, aí o homem entrou pelas portas. Hoje esse homem é diácono da casa de Deus, irmãos. Hoje este homem tem uma família, hoje este homem é diácono da casa de Deus, e este homem disse, aleluia, os 5 reais, aleluia, era muito pouco, eu recebi o dono da prata, eu recebi o dono do ouro,
Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história, Ele mudou o meu caráter, Ele mudou, aleluia, a minha vida de uma vez por todas. Mandaravá, subneg, arabacanto, arabastébia. Eu tenho algo melhor para você. O Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tenho prata nem ouro. Irmãos, é interessante que ele disse para agora aquele coxo, aquele paralítico. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Pedro, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. E disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Irmão, mas pela palavra o homem não levantou. E nós provamos isso pelo próximo versículo. Ele disse, ó: em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Só que, irmãos, eu creio que ele lembrou daquele que estava ao seu lado. João escreveu no seu evangelho, no capítulo de número 14, versículo 12, aonde ele testemunhou as palavras do Senhor Jesus, as palavras do Senhor Jesus. João, que estava do lado de Pedro, agora ele disse: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. E Pedro, ele assume, irmãos, esta palavra, e ele faz uma obra de levantar um paralítico, irmãos, que nunca tinha andado. A Bíblia vai nos dizer, queridos e amados irmãos, que desde o ventre era coxo, nunca tinha andado. E agora, queridos e amados irmãos, este homem, ele é pegado pela mão direita. Segundo os judeus, era a mão que assinava, era a mão que, aleluia, agora cumprimentava, era a mão que colocava debaixo da coxa para jurar fidelidade. E agora ele toma pela mão direita deste homem, coloca este homem de pé. Este homem, ele fica de pé, e este homem fica tão emocionado, que ele começa a saltitar. Eu já vou caminhar para o final. Eu quero contar um testemunho, irmãos, não é do João Ribe Talharim, não, nem sei o nome desses homens, eu acho que é isso mesmo. Um testemunho que eu vi, e depois vou contar o meu também. Certa vez, irmãos, eu vi um homem, e esse homem com muita fé, no final do culto, esse homem, ele veio com a cadeirinha de roda dele, e vem ele com a nota de R$20. É por isso que o diabo não gosta, irmãos, que você oferta. Por isso que ele sopra no teu ouvido o dinheiro para o pastor, não. Em outra igreja pode até ser, aqui não. Aqui é uma igreja transparente. Irmãos, e ali aquele homem veio com a cadeirinha de roda, talvez pensando: já teve paralítico que andou, já teve câncer que foi expelido, e eu aqui. Mas aquele homem com aquela fé, ele foi com a cadeirinha dele, e o obreiro estava como esses querubins, de frente para o altar com a salva estendida. E quando aquele homem, irmãos, depositou o dinheiro, a nota de R$20, o homem se colocou de pé. E eu vi a canela daquele homem fina, atrofiada, pastor Wesley, fininha, as pernas finas, vice-presidente, a perna fininha, toda atrofiada, nunca andou. E quando aquele homem colocou de pé, o fisioterapeuta do céu já se aproximou dele. Canto na Quando aquele homem se colocou de pé, aleluia,
Deus, aleluia, já fez a perna daquele homem ficar musculosa, não foi ninguém que me falou, eu vi, aleluia, a perna do homem engrossou, a perna do homem firmou, o homem saltitou, o homem chorou, aleluia, porque quando Deus faz, Ele não faz nada pela metade, quando Deus Ele quer curar, Ele faz por completo, igreja. Se fosse olhar pela medicina, não é um ano de fisioterapia. Se for olhar pela medicina, não tem que fazer pilates. Se fosse olhar pela medicina, não tem que tomar o betrate, vitamina por nervo, tem que tomar cálcio primeiro. Mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos, Ele faz a perna atrofiada ser curada é na hora. Rabacanture pra calavassúria. Eremantubi comandarahássia. Orimicalabaxebe canture pra calavacébia. E Ele está aqui no nosso meio. Aquele que andou em meio aos 7 castiçais de ouro, ele tem liberdade também. Ele anda aqui no nosso meio nesta noite. Levanta a tua mão direita nesta noite. Levanta a tua mão direita nesta noite e deixa Ele te curar, deixa Ele te libertar. Peça misericórdia a Ele aqui nesta noite. Agora eu vou contar o meu. Talvez o diabo soprou no teu ouvido e falou: ele é fácil contar dos outros, contra o dele. Ano de 2021. No mês 5, fui lá na AME, na rua Sampaio, não estava aguentando andar. Toda hora eu sentava no calçadão, aquele chão sujo do calçadão. E passou um diácono da igreja e falou: rapaz, sai daí. Eu falei: não estou aguentando de dor, vou até a AME. E quando eu cheguei lá com muito custo, conversei com a coordenadora, que era por nome Mabel na época, pedi para ela me encaixar, ela me encaixou. E quando o ortopedista, doutor Marcelo Dias, não sei se é vivo ainda, falou: faz alguns movimentos, colocou a mão em alguns lugares e disse: olha rapaz, seu problema é grave, no mínimo tem uma hérnia de disco aí, grande. Vamos mandar tirar a ressonância. Mandaram tirar a ressonância. E após 7 dias ficou pronta. Eu voltei nele. Os olhos dele lacrimejou. O olho dele começou a lacrimejar. E ele me disse: anda para lá. Eu andando, eu estava em crise. Volta para cá, eu voltei em crise. Por fim eu disse: médico, não aguento mais. O que o senhor tem para me dizer? E ele começou a circular a ressonância. E disse: rapaz, eu nunca vi o que eu estou vendo. Era para você estar com 2 muletas com a perna encolhida. O seu caso não é para mim, o seu caso é para o neurocirurgião. Eu tive um problema que você tem. Eu vou estar te encaminhando para ele agora lá no edifício das clínicas. E ali, irmãos, o homem lacrimejando os olhos. Eu saí da sala, ele disse: boa sorte. Eu pensei comigo: não tenho sorte, eu tenho Deus. E eu saí, irmãos, e fui até o edifício das clínicas. E chegando lá, a empresa usou de má fé. Eu perdi o plano, mas a consulta já estava marcada, já estava paga. E o neurocirurgião, doutor Milton Cusi, ele olhou e disse: olha, está esperando pelo SUS? Eu sim. E ele disse: olha, daqui 6 meses. E começou a fazer simulações. Você vai andar assim. E começou a simular, arrastando o peito do pé no chão. Falou: sua perna vai afinar, vai ficar não sei com quantos centímetros. E resumindo, irmãos, eu disse para ele: doutor, eu creio no teu profissionalismo, eu respeito a sua idade, o senhor tem idade para ser o meu avô, mas eu não tomo posse dessas palavras, e muito menos eu digo amém. E ele disse: por quê? Eu estou acostumado na área. Eu falei: doutor, o senhor já viu o milagre? Ele regalou o olho e disse para mim: pior que já. Eu falei: pior que já, qual foi? Chegou um rapaz aqui em crise, carregado. A hérnia dele era muito grande, do tamanho da sua. E ela foi secando, ela foi secando, ela foi secando. Eu disse: doutor, ela sumiu. Ele disse: não, mas ela ficou tão pequena que não houve mais compressão no nervo ciático. Então, se não tem compressão, não tem dor. E este homem foi liberto sem passar por cirurgia. Eu quero te dizer, meu irmão, eu quero te dizer, minha irmã, não é o teu fim. Eu quero te dizer, não é o fim do teu familiar.
igreja, eu quero te dizer que o Senhor Jesus, ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E ele está aqui, irmãos. Ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E ele está trabalhando, ele está operando aqui nesta noite. Já se passaram quase 5 anos. Estive lá o mês passado, agora no final do mês tenho que estar lá de novo. Quando ele olha para minha perna, ele não pede nem para me subir a calça, que ele fica suando, fica vermelho igual um pimentão. Porque não existe atrofia, nem depois de 6 meses e nem depois de quase 5 anos. Tomando pela mão direita. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Marcos, capítulo 16, versículo 18. Pegarão nas serpentes, e se beberão alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. É interessante, irmãos, que ele falou, levanta e anda em nome do Senhor Jesus, o Nazareno, mas depois ele pega pela mão. Sabe por quê, irmãos? Porque ele lembrou, estou cheio da unção de Deus, vou colocar a mão logo nesse enfermo e já vou entrar para o templo, não vou perder muito tempo não, vou colocar a mão sobre o enfermo e ele vai ser curado na autoridade, no poder, que é no nome do meu e do teu Jesus, igreja. Bacalabachebe canto naragácia. Se coloca de pé no teu lugar. Não é por muito falar. Havia um homem que há 38 anos esperava o mover das águas no tanque, lá no tanque de Betesda. Todos já conhecem. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5, versículo 1 em diante. Mas não tinha ninguém para jogar aquele homem. Há quem diga que havia corrupções naquela época, e aquele homem, talvez de uma família pobre, não tinha ninguém para pagar, para lançar aquele homem, até mesmo dentro daquelas águas. Queridos e amados irmãos, mas quando o Senhor Jesus ele vai entrar para Jerusalém, ele escolhe a porta certa, ele entra pela porta das ovelhas. E em João, capítulo de número 5, versículo de número 14, a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus cura aquele homem, não pediu o anjo para descer, mas o próprio Jesus mandou aquele homem agora se levantar e levar a cama, para ele não se esquecer da onde Jesus tinha tirado ele. E quando Jesus, irmãos, em João 5,14, depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já está ação, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Irmãos, nós somos observados 24 horas. Eu lembro quando eu estava na instituição de batismo, eu vou falar algo aqui, por mim eu não falava não, mas eu quero aumentar a sua fé. Eu não vi, eu estava na instituição de batismo, no início da instituição, encontrei com 2 rapazes, um infelizmente já foi assassinado, o outro está vivo, e os rapazes falaram, vamos até o Olímpico, vamos até o baile funk, e eu deixei o diabo me enganar na instituição de batismo, pensei, eu não sou crente ainda, eu vou lá. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu pedi 3 cigarros de tabaco, 3 cigarros, e quando eu peguei o primeiro cigarro, o diabo entrou no rapaz e falou, antes você não é crente? Aí eu falei, não, só estou na instrução de batismo e não sou crente, ainda não desci as águas mais. Aí o diabo falou de novo, não, você é crente. Olha como que nós somos observados, irmãos. E ali, irmãos, fui tentar dançar, não consegui dançar. Fui tentar fazer outras coisas, não consegui fazer. Fui perseguido até a esquina da minha casa por um homem de moto. O homem colocava a mão na cintura, eu já conhecia a palavra, eu repreendi em nome de Jesus. O homem não sacava a arma, eu falei, meu Deus,
não devo nada a ninguém, porque esse homem está querendo sacar a arma? Mas ali eu já pude sentir que era o diabo querendo ceifar a minha alma, porque sabia que Deus tinha algo para fazer na minha vida. Quando cheguei em casa, 00:30, acordei minha mãe. Minha mãe disse: você usou droga ou não? Você batizou? Eu falei: não, estou na instrução de batismo, estou no início, está tudo acabado, mãe. De 00:30, chorei até 6:30 da manhã de joelho. Quando chegou no outro domingo, eu falei: está tudo acabado. Cheguei perto do instrutor de batismo, comecei a chorar, não consegui nem falar. Quando eu consegui relatar para ele, ele falou: eu vejo arrependimento em você. Se você não pecar mais, você vai descer as águas ainda nesse batismo. E para a glória de Deus, irmãos, desde 2009 eu estou firme. 4 de outubro agora faz 16 anos que eu desci as águas batismais. E 4 de julho de 2009, aleluia, foi o dia que o diabo me enganou. Eu não era ainda crente, mas eu fiz um X naquele calendário e disse: mãe, aleluia, daqui para frente, aleluia, a senhora não chora mais. Tu pode chorar, mas é lágrima não de tristeza, mas é lágrima de felicidade para a glória de Deus. Rabacalabachebe comandaraçuia. E você que quer se arrepender, vem à frente em nome de Jesus, as horas não esperam mais. Você que está arrependido e ouviu um pouquinho do que Deus fez na minha vida, talvez o diabo estava te desanimando, mas você ouviu um pouquinho do que Deus fez na minha vida e você quer também a libertação integral, não parcial. Vem à frente em nome de Jesus, nós vamos orar pela sua vida. Você que tem um filho que talvez está à margem da sociedade, já foi sentenciado por facção criminosa, já foi sentenciado, aleluia, por bruxaria, por macumbaria, por feitiçaria, por tantas coisas. Vem buscar o socorro de Deus aqui na frente, pois nós vamos orar pela sua vida. Você que necessita ser liberto do vício, não precisa levantar sua mão, vem à frente em nome de Jesus. O Deus que me libertou, o Deus que libertou homens e mulheres que estão aqui, como obreiros, como ministros da casa do Senhor, Ele te liberta também. E a sua vida é milagre. Abraça essa oportunidade nessa noite. Deus já usou pessoas para falar contigo, e tu sabe dos livramentos de morte que tu já recebeu. Abraça essa oportunidade, porque a Bíblia nos diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu quero convidar neste momento, irmãos, e agradecer a minha rica oportunidade. Mas antes, dentre essas vidas, tem alguém para aceitar o Senhor Jesus? Você que nunca levantou suas mãos para o Senhor Jesus, tem alguém? Tem uma irmã aqui. Quem pode glorificar a Deus pela vida da irmã? A Bíblia nos diz que a festa é diante dos anjos. Quando um pecador se arrepende, por que diante dos anjos? Porque é o próprio Deus que faz festa, é o próprio Pai que faz festa. Porque mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Entre os irmãos tem alguém para aceitar o Senhor Jesus? Quem pode glorificar a Deus? Tem um aqui, tem outro ali. Creia, meu Senhor, que na velhice ainda darás frutos para a glória de Deus. As vidas que vão aceitar o Senhor Jesus, levante suas mãos. Aleluia, que coisa maravilhosa. Tem alguém para reconciliar com o Senhor Jesus nessa noite? Renovar sua aliança, você que se afastou e hoje queira retornar. Hoje você quer renovo de aliança? Tem alguém aqui na frente, entre os irmãos e entre as irmãs? Tem alguém? Tem uma irmã ali. Quem pode glorificar a Deus, irmãos?